Em relação à literatura especificamente, eu sentia muita dificuldade na época de conhecer, como você mesmo falou, eu via Cães e Companhia, eu via lá o cara falando, tal, uma coisa ou outra, mas eu queria saber um pouquinho mais a fundo e não conseguia achar esse material, né? Na época a internet ainda estava começando, né? Estamos falando aí na época antes de 99, tá? Estamos falando aí, sei lá, de 95, 96, 97. Essa época não Então, tinha internet ainda, acho que, né? não tinha Chegou em internet. 98, se não me engano. 98, se não me engano, exatamente. 98, se não me engano. E nem todo mundo tinha, né? Sim. Tinha internet, mas nem todo mundo tinha. Então não era uma coisa muito difundida. Então o que a gente conseguia? Quase nada, cara. Quase nada. Né? Por isso que eu falo que talvez um dos motivos pelo qual eu consegui fazer o livro foi que eu fui visitar os canis. Né? O meu diferencial em relação as outras pessoas que gostam de pitbull é que eu não só olhava a revista, eu olhava a revista, pô, vou ligar para esse cara e vou lá ver se ele tem algum cachorro que eu gosto. E acabava, né, criando uma amizade, conhecendo os animais. Então isso me permitiu ter uma visão bem abrangente, né, do plantel. Né? Eu sabia, pô, fulano tem um cachorro desse tipo, ciclano, né, enfim. Né? E é o que muita gente critica hoje. E eu também sou um crítico, né? A gente vê muito criador de internet hoje, né? O cara, Sim. ele pesquisa só na internet e acha que já tá bom. Então, a literatura, na verdade, ele é uma ferramenta para você aprimorar, né? Se aprofundar na criação. O máximo de literatura que eu tinha acesso, como eu acabei de mostrar, eram essas revistas importadas, né? Que pouquíssimas pessoas tinham acesso por causa do Sim. preço, né? Por causa do. E aqui sim, quando eu vi uma revista dessa, né? Eu comecei a ver que tinha uma informação muito mais consistente, né? Tanto em linhas de sangue, quanto em manejo de criação. E eu via que aqui no Brasil não tinha, cara, não tinha. E, enfim, só Rolavam respeito. algumas cópias dos livros do Straton, né? Eu lembro que eu Exato, peguei, a primeira vez que eu tive exato. contato com o livro do Straton foi uma Xerox Aqui, ó. encadernada, essa Olha lá, mesmo. olha lá. É isso aí. O Animar É, tinha, não E os tinha? caras vendiam caro isso, hein, Kio? vendia caro, cara. É que assim, o livro, por incrível que pareça, eu decidi que eu ia publicar, é uma coisa até meio louca, e foi por volta de 2003. Tá? Eu decidi que eu ia publicar alguma coisa, porque eu tinha muita informação dessas visitas que eu tinha feito, e eu fiz um levantamento muito grande de vários assuntos do Pitbull, levantamentos meio que técnicos mesmo, quem ganhava, por que ganhava, qual a linhagem que mais ganhava, quem era best in show, uma série de informações que pouca gente se dispôs a fazer. Eu tinha isso daí. E tanto que as entrevistas do livro, elas estão inclusive no livro, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, como esse livro demorou para sair, tá? Ó, a entrevista aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pronto, do Wagmar de Souza, por exemplo, que eu acho que foi Que, uma pessoa aliás, eu vi funda... que ele tá online aí. Um grande abraço ao Wagmar, que Tá, é história viva da raça, né? não, eu falei com ele hoje, ele abriu o Instagram hoje, cara. Falei pra ele te procurar, eu acho que você é o primeiro cara que ele tá seguindo. Não, bacana, cara. É um prazer receber ele aí. Com Então, certeza é um cara que ensinou a todos nós, hein? exato, eu estou citando o nome dele porque eu considero ele um dos nomes mais importantes na questão da organização da raça no Brasil, tá? E Sim. a entrevista dele está no meu livro, que ela foi, ó, isso aí, tá vendo como, para não falar que eu sou mentiroso. A entrevista foi concedida em abril de 2004, né? Então foi mais ou menos isso que eu te falei. Eu resolvi fazer o livro por volta de 2003. Tá. Tá? Eu senti essa necessidade, né? Os livros que tinham aqui no Brasil, até tinha alguns livros aqui, mas na verdade não eram sobre pitbull, era sobre cães em geral, né? E eu achava Sim. que era muito, não era uma coisa específica. Só que eu sabia que isso aí era um processo lento, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a compilar essas informações, né? Essas entrevistas a partir de 2003 e fui arquivando lá, cara. Fui arquivando. Falei, uma hora eu publico isso daí. E foi isso aí que aconteceu, né? Eu fui falando com essas pessoas que eram mais antigas, já em 2003 eles já eram antigos, né, na criação, e aí eu fui compilando e eu decidi lançar o livro, cara. Aí a hora que eu consegui
um meio, né? Eu fui atrás, acho que por volta de 2000 eu vou chutar aqui, tá? 2012, 2013, acho que eu fui atrás de editora, mas não consegui, tá? Não tive sucesso. E aí eu consegui através Aliás, de como é uma que é esse maneira... processo, Fábio? Vamos até matar essa curiosidade. Ah, Como é que é esse processo para criar um livro? Porque, vamos supor, você foi relatando tudo, escrevendo e tal. Como é que você transforma todo esse material num livro? Você contou com a ajuda de algum escritor, alguma coisa assim ou não? não, 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 na verdade meu livro, assim, se algum escritor, né, mais acadêmico ler, talvez, é lógico, ele vai achar até erros ortográficos, lógico, eu tentei minimizar isso ao máximo, tá, de concordância, de linguagem, eu não sou um perito na língua portuguesa, entendeu? Mas eu fui fazendo da maneira, cara, eu acho que no É, Brasil, porque você precisa montar uma linha do tempo, inclusive, né? exato, exato, Você que exato. organizou tudo. Exato, eu tive que começar a organizar. Eu fui compilando e depois ordenando, né? E fui Tá. ordenando. Primeiro, quando eu tinha uma oportunidade, por exemplo, ô, Paulão, você tá aqui, pô, Paulão, você vai estar esse final de semana na sua casa, Paulão da Arquilon, né? Antigo Arquilon, por exemplo. Era Pô, nosso tá, vizinho também, cara, muito, muito é, amigo. lá na Serra, lá, né? Então, pô, Sim. ia lá, aí, pô, Wagmar, Amiquete, Dino, né? Ronaldo, conforme eu ia pegando as pessoas, eu ia, né? Não é tão fácil isso, né? Eu tinha que ir com gravador, né? Pô, era uma época mais difícil, não é igual agora. O celular não existia, né? Ô, Não Kio, deixa era. eu fazer uma parte.